espécie aí de núcleo duro da residência que vem militando desde então, e a Luciana faz parte desse grupo. Luciana, óbvio que eu acho que nós estamos só com os residentes ou temos convidados de outros hospitais hoje aqui? Tem? Não? Então estamos só com os nossos alunos, nossos colegas. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui, sempre é bom. Eu já tinha muita vontade de participar sempre dessas reuniões, desde que elas existem, desde que eu existo dentro do programa, mas é que o horário muitas vezes era incompatível com os meus compromissos já assumidos. Então, eventualmente, eu venho sim e acho uma iniciativa das professoras maravilhosa, porque ela permite que vocês acompanhem outros profissionais, assuntos diversos, isso sempre é muito bem-vindo, né? A proposta hoje é falar um pouco sobre a mobilização de pacientes renais crônicos, né, e com foco aí nos pacientes sob a intervenção da hemodiálise ou da diálise peritoneal, que são pacientes que vão ser presentes assim no nosso dia a dia e muitas vezes nós vamos ter dúvida do que fazer com eles, né? Muitas vezes e para sempre, porque as dúvidas acontecem com quem faz, né? Senão, se você só ficar esperando, você não vai ter dúvida nenhuma. Então, enquanto a gente estiver querendo possibilitar novas experiências aos pacientes, melhor qualidade de vida, a gente vai ter sempre dúvida, né? Vou passar aqui. Não, como é que... Me arruma aí que eu sou uma pessoa um pouco confusa, né? Então, eu tenho a impressão de que não está funcionando. Ah, tá. Tá certo. Isso. Então, assim, acho importante contextualizar a realidade aí de pacientes sob hemodiálise, diálise peritoneal, né? Então, são muitos os pacientes que não, porque a gente tem a paciente que vai para o transplante direto, tem a felicidade aí de ter um doador compatível, logo que se descobre a necessidade do transplante, mas outros tantos que não. Então, são muitos pacientes que a gente vai ter que lidar, e hoje, a atividade física, o fato da gente ser fisicamente ativo, tem feito parte das estratégias de tratamento de doenças crônicas. O que antes parecia ser alguma coisa assim, ou por estética, ou porque eu quero... Alguns tinham a intenção de ter melhor qualidade de vida, hoje é parte de tratamento de doença crônica. E está nos principais guidelines aí das doenças crônicas e oncológicas também. Eu, particularmente, tive que assinar um documento no AC Camargo, no ano passado, quando eu fiz o tratamento do câncer de mama, que eu ia me comprometer a fazer exercícios, porque a gente fica... a medicação, radioterapia, tudo nos impõe uma condição de fadiga, né, de uma condição de perda de massa muscular, e a gente então recebe como tratamento o exercício. E é nesse sentido que eu vou conversar com vocês, né? Então, são muitos os pacientes que a gente vai ter aí ao longo da nossa jornada nesta área do transplante, né? Então, eu acho que vale a pena essa discussão. E a faixa etária que nós mais vamos observar, nós vamos lidar, vai ser ali em torno de 40, 60 anos. Óbvio que nós temos os mais idosos e temos pacientes mais jovens. 60 ou mais, né? Eles falam assim, 60 e mais. Eu estou no meio. Estou no meio, 40 por 60. Então, e a gente tem os mais idosos, né? E nós temos também jovens e crianças. Mas se a gente fosse fazer aí uma distribuição pela faixa etária, o grosso estaria aí em torno de 40, 60, 65 anos, né?
Passa aqui. Vira para mim que eu passo assim, você não precisa. Tá bom. Se a gente for pensar nos tipos de diálise, ó, já estou com calor. É lógico que a gente mais vê, até pelo ambiente que nós estamos, os pacientes sob hemodiálise, pacientes que estão na hemodiálise. Mas nós temos também uma fatia, embora pequena, da diálise peritoneal. E a gente tem menos contato, já foi um dia mais, hoje é menos, o grosso dos pacientes fazem hemodiálise. E por quê, né? Então, a primeira dúvida que eu acho que pode acontecer aí para vocês, e aí eu peço a vocês que têm muito mais vivência e experiência do que eu, vocês podem me ajudar nisso. Então, eu estava lendo alguns artigos e alguns guidelines até americanos, e muito da não indicação da diálise peritoneal, vinha ou vem pelo fato da pouca experiência com a equipe em se lidar com a diálise peritoneal, né? E existe uma situação atual nos Estados Unidos que estão procurando incentivar que os nefrologistas, que os médicos, assim, que eles tenham melhor formação da diálise peritoneal para eles indicarem mais a diálise peritoneal, porque eles acreditam que a terapia oferecida mais do ponto de vista domiciliar proporcionaria melhor condição ao doente. Então, é uma coisa que a gente pode observar daqui para frente, alguma modificação nesse quadro. Hoje ela é uma pequena fatia, né? E aqui em São Paulo, onde estamos, então, é onde nós temos maior parte dos doentes. Então, a gente tem um estado aí que a gente trabalha não nos falta, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso. Próximo aí para mim, por favor. Aí. Então, aqui vocês, obviamente, estão carecas de saber, né? Mas eu acho que é bacana, às vezes, a gente não saber se tinham alunos de graduação ou de outros hospitais que estavam conhecendo o serviço, enfim. Os pacientes, como é que eles vão se apresentar para nós antes que a gente submeta alguma estratégia de exercício? Então, os pacientes que vão estar na hemodiálise, eles vão ficar presos, entre aspas, ali na hemodiálise, e eles vão estar sempre conectados, na maioria das vezes, por uma fístula arteriovenosa, que vai fazer com que a diálise aconteça, né? O fluido aí do dialisato aconteça, e o paciente fica ali umas 3, 4 horas, 3 vezes por semana. E tem a diálise peritoneal com diferentes concentrações, né? Isso aí vocês vão encontrar também, dependendo de quanto que o doente precisa perder, essas concentrações podem se alterar. E eles defendem muito o fato de que você pode infundir o dialisato no paciente, ele pode passear com o cachorro, por exemplo, passear, fazer alguma coisa e depois acontece a drenagem. Né? Então, isso para o paciente seria uma condição melhor. Né? E como é que funciona isso? Então, o mecanismo se dá por 2 princípios, então, de osmose e de difusão, porque a glicose vai de um ambiente menos concentrado para o mais concentrado, e a ureia creatinina é exatamente o contrário. Ela vai de um ambiente mais concentrado para menos concentração, e, portanto, é aí que a diálise peritoneal funciona para o paciente. Próximo, vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, viu? O paciente também sob a diálise peritoneal, ao contrário lá do que nós falamos da fístula arteriovenosa do paciente que está sob hemodiálise, ele frequentemente, se não for outro tipo de catéter, né, mas é muito comum a gente ver o paciente com TENCOF na região do abdômen, e isso pode, não, assim, pelo menos para as pessoas que trabalham menos com a área, pode ser um indicativo de falar, olha, acho que não dá para mobilizar, não dá para fazer exercício, não dá para mexer, mas é bom vocês saberem como é que ele fica lá dentro, né? Ele é siliconado, ele de fácil mobilização, até porque não pode ferir o paciente, né? E o fluido da diálise passa por ele quando vai fazer a diálise peritoneal. Próximo.
Quais são as indicações, né? Então, a gente estava discutindo um pouco a respeito da indicação formal médica, diálise peritoneal e hemodiálise, mas tem alguns pacientes que não tem, que é uma coisa mais formalizada, vai fazer diálise peritoneal. Então, as indicações estão muito aqui, então, em relação assim, se o paciente for muito bebezinho, se for criança, geralmente eles optam pela diálise peritoneal, o paciente com doença cardiovascular grave, que impede aí o acesso, para ser a fístula arteriovenosa, às vezes a parede da artéria já não está lá essas coisas, então começa a perder muito o acesso. E, obviamente, isso tudo pode levar às complicações, além de tudo que já tem, as mais frequentes até, né, do paciente que se submete à diálise peritoneal. É a hiperglicemia pela concentração do dialisato, pode acontecer retenção, ter um líquido residual na cavidade peritoneal, o catéter pode estar ineficaz, e o que é mais comum, que todo mundo sempre teme, é a peritonite, a infecção da parede. E isso aumenta a hospitalização do paciente. Próximo. A gente sabe que o paciente que vai ter início aí ao tratamento, só o fato dele iniciar um tratamento a gente chama, né, tem a terapia substitutiva, ela não é só o transplante, ela também é a diálise, ele já perde, já tem um declínio na sua situação, no seu status funcional. Todos os pacientes, isso sem exceção, né? Isso já vai debilitando e é tempo dependente. Quanto mais tempo ele está na diálise, mais debilitado ele está, né? Então, aquilo que a gente estava conversando do dialisato permanecer na cavidade abdominal, isso é desconfortável, aumenta um pouco a tensão na parede abdominal. E aumentando a tensão na parede abdominal, a gente tem um deslocamento, um pior trabalho do diafragma. E com isso você vai ter o paciente mais cansado, mais suscetível aí à dispneia, né, frente aos pequenos e médios esforços. E acaba se cansando mais. E quando a gente compara esse tipo de sintoma com paciente sob hemodiálise, neste momento, quando a gente pega paciente que tem esse problema com resíduo na cavidade, parece que o hemodiálise já não sente isso. Tem outras complicações, mas não essa. Né? Pode acontecer a presença de hérnia abdominal, e aí aquilo que eu estava falando para vocês, a peritonite tão temida, né? E precisa ser tomado cuidado com limpeza, autocuidado, isso tudo. Próximo. Para nós, fisioterapeutas, mas eu não digo, eu acho que a mobilização e o exercício, nós vamos ver isso aqui, não é uma coisa que é da equipe, né? Como tudo é a equipe. Então, para nós, da equipe, existem muitas consequências dos pacientes que estão sob hemodiálise e diálise peritoneal. E elas são nos diversos sistemas. Obviamente que alguns vão ter maior impacto para nós, para as nossas estratégias de atendimento, né? Então, o paciente tem consequências e complicações e sintomas nos diversos sistemas. E a gente vai observar com isso que é um paciente que apresenta uma tolerância ao exercício, capacidade cardiorrespiratória muito diminuída, né? E com isso ele vai ter a fadiga muscular, dispneia, pode ter problemas ósseos, porque existe a osteodistrofia, está presente, isso acarreta problemas. Neuropatia, pode apresentar distúrbios emocionais, depressão, ansiedade, dependendo da fase da doença que ele se encontra, da fase da hemodiálise ou da diálise. Às vezes são pacientes que já foram transplantados e perdem o rim e voltam para a diálise, ou aqueles que estão pré-perda do enxerto, né? Uma coisa que envolve ansiedade, depressão dos pacientes. E tudo isso aí vai trazer um impacto bastante negativo na saúde geral dos pacientes e na qualidade de vida. Próximo, Bá. Eu achei isso aqui muito interessante, porque assim, quando a gente pensa em todos os acometimentos aí, né, as consequências nos pacientes, a gente tem que ver ele como um todo, né? Então, não é só do ponto de vista músculo-esquelético, é do cardiovascular,
é todo o sistema. E da parte nutricional é muito importante. Muito importante. Tem que ser levado muito em consideração o quão nutrido, quão bem nutrido ou não está o paciente. E ele precisa de orientações, né? Então, existe um score que foi visto aqui por essa autora, que ela nos simboliza aqui um score sobre desnutrição ou nutrição, como a gente quiser chamar, né? Então, em pacientes renais crônicos e aqueles que estão fazendo particularmente a diálise peritoneal. O verdinho é um score aqui que vai até 5, então seria um paciente ok, está bem nutrido. O amarelo é um paciente que tem já um certo nível de desnutrição, leve e moderado, e o vermelho de moderado para grave. Né? Sem o paciente estar bem nutrido, a gente não consegue muita coisa, do ponto de vista de exercício como estratégia de tratamento, até de motivação, de adesão ao tratamento. Né? Então, é muito importante que a gente se atente a isso também. Próximo. Tem também esse conceito, isso parece, nossa, que textão, mas é que eu copiei da autora aqui, certo? Dos autores, desculpe. Que eu achei muito interessante, desconfigurou um pouquinho, porque assim, a síndrome da fragilidade, ou o fenótipo da fragilidade, ele vem ganhando muito espaço entre nosso meio da saúde. E antes era uma coisa meio isolada, que só se falava em pacientes idosos. A gente viu, trazendo aqui para nós, pacientes transplantados, ou pacientes com doença crônica em fila de transplante, ou fazendo hemodiálise, ou os pacientes hepatopatas também em fila de transplante. O que acontece? Eles não têm idade para encarar o fenótipo da fragilidade, mas são pacientes frágeis. Por que fenótipo? Né? Porque a fragilidade ela não se define, essa síndrome da fragilidade, ela não tem uma definição clássica, ela tem situações que compõem a esse fenótipo, que caracterizam a fragilidade. Né? E a gente fez um trabalho recentemente no Hospital do Rim para ver a prevalência da síndrome da fragilidade em pacientes no período de pré-transplante, para saber se o transplante poderia ser, vamos dizer assim, um fator crucial que melhorasse essa condição. Se a gente pensar que ele é frágil por causa da doença, se eu transplanto e melhoro a condição da doença, eu poderia melhorar a fragilidade, porque ele não é idoso para isso. E a gente viu algo em torno de 30% de pacientes frágeis e pré-frágeis no pré-transplante, e houve uma melhora importante dessa condição no período pós-transplante. Isso é bacana para a gente saber, porque isso mostra que o transplante de fato mexe com essa situação da fragilidade. E esses autores, o que eles falam, né, em relação à síndrome da fragilidade? Coisa que a gente já sabe. Então, o paciente vai ter fraqueza muscular, ele vai ter perda de massa magra, e isso vai levar a uma baixa capacidade de exercício, que tem impacto direto no quê? No estilo de vida, certo? E na qualidade de vida. E o que contribui ainda mais para a síndrome da fragilidade. Então, vocês percebam que é uma coisa que, como um ciclo, né? E eles também viram nesse estudo que aqueles pacientes que conseguem fazer algum tipo de exercício, ou aeróbico, ou resistido, ou outras modalidades de exercício, parecem que se beneficiam, né? Que outras modalidades? Outros para eles é sempre a yoga, tai chi chuan, o pilates, né? Que é uma coisa bacana. Eu já vim falar aqui para vocês uma vez do Pilates, até depois, como tem a renovação do público, né, gente? A gente pode até repetir isso. E eles viram que exercícios menos vigorosos, então que podem ser exercícios de resistidos, eles vão trazer os benefícios para esses pacientes. E uma coisa muito importante, a fragilidade não pode ser considerada um impedimento do exercício. É importante, eu pus em verdinho aqui para mostrar um sinal verde, né? Porque às vezes a gente pensa que o paciente que está frágil,
Porque ele pode não ser frágil, ele está frágil pela condição da doença, e a gente então não vai querer mexer com ele. Não, ela não precisa e não deve ser considerada um impeditivo para a realização dos exercícios, ao contrário. Próximo. Esse índice aqui, muito interessante, RAPA, Rapid Assessment of Physical Activity, ele foi criado para... Tem 500 mil instrumentos para ver atividade física, né? Esse é mais um. Então, mas ele foi muito fácil, de fácil aplicação, um questionário de 9 itens, e fizeram em pacientes sob diálise para ver como estava o nível de atividade física deles, né? E, obviamente, o que a gente vê? Que são pacientes que estão menos ativos do que a população normal, são menos ativos do que a população normal, né? E um outro autor, quando foi ver, fez um teste com os pacientes. Não sei se todo mundo conhece, existe um teste do senta e levanta, que muita gente aplica, que em inglês é sit to stand, que a gente tem vários protocolos, tem gente que vai por tempo, vem 1 minuto, vem 30 segundos, 10 segundos, enfim, de quanto que o paciente senta e levanta, porque ele precisa de quadríceps para fazer isso, certo? E aí tiveram esse resultado. O que está em branquinho e sem cor é o que seria previsto para a faixa etária, tá? Aqui são homens e mulheres. E o que está em amarelo é a diálise e o que está em azul é o paciente geral. Olha que interessante, a gente vê que o paciente que está em diálise peritoneal, que é o amarelinho, ele parece ser mais ativo, compara no todo, no 100%. Não, obviamente, comparado ao que é predito para ele. Mas aí cai naquilo que a gente conversou no início. Que sim, a diálise peritoneal seja aí uma boa estratégia para o futuro, para voltar a ser, né? Porque sempre foi, mas a hemodiálise ganhou muito espaço para ser mais ativo. Né? Então, por eles serem mais ativos, o nível de atividade física ou o nível de sedentarismo deles é menor. Próximo. Então, o que a gente tem que fazer? Estimular o exercício. Eles todos dois, tanto pacientes sob hemodiálise, sob qualquer tipo de diálise, eles vão ser pouco ativos. Então, a gente tem que estimular. Pode ser até com um bom exemplo, né? Porque a gente não pode falar da casa do outro que você não faz, né? Sempre eu penso nisso, todo dia. Que a gente tem que dar o exemplo. O exercício, gente, além de trazer melhora e bem-estar, ele vai melhorar o controle, ele vai ter um controle glicêmico, vai oferecer um controle glicêmico para o paciente. Então, o paciente diabético se beneficia. Controle de pressão arterial, os níveis de triglicérides melhoram demais. Alguns manuais, aí, alguns guias, falam da gente fazer o exercício em paciente, no momento que ele está mais seco, né? Porque o paciente, quando está muito encharcado, aí tem a dificuldade de fazer exercício mesmo. Tomar cuidado com exercícios resistidos de tronco, principalmente para o paciente sob diálise peritoneal. Por quê? A gente chama de core, né? Que atualmente está a parte de pilates, aí quem está estudando essa parte chama essa região de core. Então, por quê? Vai aumentar a pressão intraabdominal e pode trazer desconforto para eles. E antes da diálise, mesmo encharcado, a gente tem que orientar a caminhar. Porque muita gente da equipe acha que pré-diálise não tem que fazer nada. Porque pré-diálise está encharcado. Então, mas pelo menos a caminhada leve vai dar uma sensação de bem-estar. Próximo. Esse estudo é um estudo sueco que eu achei bem bacana, é uma revisão sistemática com meta-análise. E eles fizeram um programa bastante interessante de exercício em renais crônicos, aí estava tudo misturado, hemodiálise, diálise peritoneal. E eles observaram, olha o efeito do exercício na capacidade aeróbica, ou seja, na capacidade de exercício dos pacientes, né? Todo mundo aqui tem familiaridade com este gráfico? Pode falar se sim, se não, porque senão a gente... Não. Então, esse aqui é um gráfico da meta-análise chamado de forest plot, ou gráfico de floresta. Até hoje não sei o que é de floresta.
Você sabe por que ele é de floresta? Você conhece como? Da meta-análise. Então, o nome do gráfico é Forest Plot. Oh, yes, yeah. E aí, o que faz da meta-análise? Né? Ela computa os estudos aí, os resultados, geralmente aí dos ensaios clínicos, né? Vê lá todos os estudos e vai colocando o intervalo de confiança dos estudos e todos eles vão ter aí o seu peso, digamos assim, nessa meta-análise. E ao final, tem um cômputo geral aí dos estudos e o diamante vai ou a favor ou contra aquilo que você está testando. No caso aqui, era um programa de exercícios versus um grupo controle. E aqui é a favor do exercício, aqui é a favor do controle. Então, olha, vocês vejam que a capacidade aeróbica, a favor de exercício. E uma coisa importante também para vocês saberem. Geralmente essa linha do meio, ela vai estar ou em 0 ou em 1. Por quê? Se a gente considerar variáveis numéricas, variáveis quantitativas, a gente considera aqui o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é a subtração aí das médias. Então, quanto é 1 menos 1? É 0. Então, essa linha aqui vai ser 0. Quando o resultado do estudo, o intervalo de confiança passar a linha do 0, é sinal de que não há diferença estatística. Mas para variáveis qualitativas ou categóricas, eu falo vários nomes para vocês saberem, o que é considerado é o odds ratio, é a razão de chance aqui nesse caso, não mais o intervalo de confiança. Quando eu falo em razão, eu falo em divisão, não é? Então, 1 dividido por 1 é quanto? 1. Então, aqui o número é 1. Então, vocês já sabem que quando aqui tiver 1, é porque está sendo levado em conta variáveis categóricas, odds ratio. E quando for 0, é porque está sendo levado em conta o intervalo de confiança. Tá? Diamante aqui, para a capacidade aeróbica, para a força muscular e para a capacidade do caminhar destes pacientes foram todos a favor do exercício. Obviamente que tem maior e menor impacto, maior e menor efeito, mas todos a favor do exercício. Mas olha que coisa interessante. Próximo, Bá, por favor. Quando a gente pensa em submeter os pacientes a exercícios durante internação, causa aí de internação geralmente sepsis, pacientes que estão sob ventilação mecânica, ou seja, pacientes graves, submetidos a um programa de reabilitação, a gente vai ver que o impacto em termos de qualidade de vida depois que sai de alta não foi significativo. Tá? Considerando todos os aspectos de qualidade de vida, né? Porque qualidade de vida é uma coisa ampla, né? A gente pensa que tem que ter o bem-estar físico, bem-estar mental, pensando em mortalidade a curto prazo e mortalidade a longo prazo, não teve efeito. Isso me deixou muito intrigada. E eu consigo ter uma linha de raciocínio de resposta para vocês, e gostaria até de saber o que vocês acham, vocês que estão mais diretamente, principalmente os R1s, mais diretamente ligados aos doentes no hospital. Primeira coisa, existem ausências, existem lacunas de protocolo a serem seguidos. Embora protocolo, eu nunca vou esquecer o dia que eu ouvi de um cara muito aí famosão de paciente crítico de UTI, que é o Tobin, falando que protocolo era para gente burra, todo mundo ficou assim, mas se você for pensar, é isso mesmo. Porque se for gente que não sabe para onde vai, é melhor que você tenha escritinho ali, que ele vai saber onde ele vai, né? Mas a gente tem aqui no hospital, a gente tem muito a cultura, falando aqui do nosso dia a dia, do se vira nos 30, a gente tem que fazer acontecer. Ok, isso é bom, isso é bacana. Mas aí a gente perde um pouco de consistência no atendimento. Então, você vai na UTI da pneumo, vai ter uma forma de mobilizar o doente ou de monitorar o doente. Vai na UTI do cesto é outra, na UTI do cardio é outra. E olha que nós já melhoramos muito. Como disse a Janina, eu estou aqui há quase 30 anos. Não tinha serviço de físio.
Éramos nós, curso de especialização dessa área, daquela área, a gente fazia o hospital acontecer. E cada um tinha um jeito de pensar, de agir, enfim. Hoje a gente tem uma unidade, tem um serviço, melhoramos muito, mas ainda assim a gente conta muito com a experiência particular de cada profissional, com a característica daquela e a complexidade daquela unidade. Então isso é uma coisa bacana de vocês pensarem, que vocês são os profissionais do amanhã. Amanhã logo aí. Né? Vocês já são nossos colegas de profissionais, mas vocês estão se formando ainda mais. Então vale a pena pensar nisso, né? Por que a gente tem um resultado como esse? Será que não tinha que ser diferente? Por que será que aconteceu isso? Então eu acho, quando eu vejo um resultado assim, e isso está lá descrito na discussão e tudo, são poucos estudos, então o N de cada estudo é pequeno. Então quando a gente olha para a parte metodológica, a gente fica mais feliz, mas eu coloquei ainda assim isso porque eu gostaria de ser provocativa, de vocês terem algo mais bem delineado com seus pacientes. Né? E que vocês, no momento do atendimento de vocês, qualquer que seja a especialidade, qualquer que seja a área, que vocês de fato, é o pôster, que vocês de fato estejam ali prestando atendimento àquele paciente, né? Porque é muito difícil ter uma sequência, né? Só. Esqueça essa desgraça. Ó, está conectada a Darlene, lá no Oswaldo Cruz, o João Herbes na Central, o Júnior na GV. Sejam bem-vindos. Só para a gente, possivelmente eu posso até uma hora dessas dar uma aula para vocês sobre prática baseada em evidência e a gente pode fazer uma discussão sobre essa metodologia que está tão bem representada aqui com esse gráfico que é o suprassumo da busca bibliográfica, o dia que a gente encontra uma meta-análise do tema que a gente está estudando. O que significa isso? Significa que nós vamos estudar, a partir dali nós vamos buscar os materiais e os papers. Para baixo dessa data, tem alguém que já se dedicou e estudou. O que está interessante aqui? A provocação da luta certíssima. Porque se for olhar, eu sei que está difícil de ver, mas, por exemplo, mortalidade a curto prazo, os eventos que eles encontraram são amostras muito pequenas. Então, esse estudo aqui, por exemplo, é um estudo de 2005, ele trabalhou no total de 10 pacientes, 37 pacientes, 47, somou os dois estudos, no total deu 47. Então, o que interessa aqui nessa meta-análise? Essa barra horizontal aqui, né, o intervalo de confiança, ele não tem significância, porque ele encontrou um evento aqui, foram 2 mortes e aqui 4 mortes. Então, assim, se você for olhar isso, a discussão é, será que ele morreu por um acaso ou ele morreu por efeito o exercício não ter tido o efeito que a gente esperaria? Né? Essa é uma discussão interessante que a Lu está provocando a gente, porque pensando do ponto de vista fisioterapêutico, do ponto de vista do significado de um programa de exercício para um paciente internado, seja ele qual for, e os nossos, que são todos doentes crônicos, a gente esperaria que o exercício tivesse um efeito bacana. Né? Eu até acho que deva ter, sem toda a razão, mas é só para vocês saberem que às vezes você bate o olho e vai olhar a soma dos eventos e quanto é que o indivíduo conseguiu publicar. Aqui, por exemplo, esse caso aqui, ele tem tem um grupo de 100, um grupo de 74, um grupo com 84, um grupo de 54. Ele somou tudo, deu 320 pacientes. Quase que o diamante dele não encosta na barra da razão de chance. Então, assim, às vezes, estão falando para vocês que estão fazendo pós-graduação. Quando a gente está olhando o estudo, a gente não encontra o que a gente quer, tem que olhar metodologicamente qual é o problema aqui. Talvez se ele tivesse 1.000 e tantos pacientes, isso apareceria. Né? Então, às vezes, a gente acha
que um protocolo chegou a ser um protocolo, porque se criou um protocolo. Eu também acho que um protocolo, eu conheço essa expressão, é para gente burra, mas por outro lado, tenho certeza que vocês entenderam o que a Lu está dizendo. É porque se nós minimamente não seguirmos o protocolo, então nós somos mais burros ainda. É mais ou menos assim, né, Lu? Foi essa a intenção mesmo. Eu não ia dar um tiro no pé falando de mobilização, falando um negócio desse, né? Então, isso que a Janina falou é muito bacana. E a gente olhar, outra dica para vocês. Quanto maior essa linha aqui, ó, isso é sinal da heterogeneidade dos pacientes, da amostra. Ou seja, você pode estar falando de qualquer um, tem um que melhorou, outro que não melhorou, outro que ficou uma coisa, né? E isso aparece mais, a chance disso aparecer mais em amostras pequenas é infinitamente maior, tá? Então é bacana a gente ter essa crítica. Sabe por quê? Porque começa, vou pensando em mim, né? Obviamente, há 30 anos atrás, que não tinha nem internet, eu achava lindo, tudo que eu lia, eu achava que era lei. Porque se estava escrito lá, né? Eu achava que era lei. A primeira vez que eu fui num congresso internacional, no ano de 2000, e assim, porque eu estava vendo o cara que escreveu, ele é de carne, né? Existe, de carne e osso. Vocês já tiveram essa sensação? É tão interessante isso. E muita coisa mudou para cá. A gente mais velho na profissão, nós não temos de formação forte a parte de pesquisa, a parte de critério metodológico. Por quê? A gente é assistencial, a gente tinha que fazer o negócio funcionar. A pesquisa veio. Vocês estão no outro tempo. Ao contrário, tem gente que sabe tudo e não sabe pôr a mão no doente. Vocês estão exatamente no outro lado da história. Todos os dois lados têm seu impacto. Eu sofro ainda por hoje, por quê? Porque eu sou menos acadêmica, ou tive que me virar com a parte acadêmica, o que nos é cobrado aí, frente aos programas de pós-graduação, não é coisa pouca, né? Mas tem gente mais novo do que eu que hoje leva com os pés nas costas, né? Publicação e tudo, coisa que a gente menos. Por quê? Porque você dá valor para o aluno, você dá valor para o doente, porque dar aula e estar aqui nós estamos perdendo tempo, se a gente for pensar em pós-graduação. Vocês entenderam? Então, sejam críticos e saibam interpretar resultados e saibam propor novas diretrizes, novas metas, novas estratégias de atendimento. Vocês estão num ambiente propício para isso. Isso que é bacana. É por isso que eu trouxe esse slide, tem esta função. E o protocolo que nós brincamos, né? Não quero que ninguém saia aí falando, ela falou. Já imagina, vai numa UTI lá e fala, ela falou que protocolo é coisa de gente burra. A Flávia vem e me assassina. Então, não, é assim, se você não tiver, não conseguir interpretar aquilo lá, porque você tem que ter a consistência, né, a formação, conhecimento técnico, científico para aplicar. E para discutir porque não vai aplicar, viu? Porque saibam que a negativa da coisa, tipo, não vou fazer. É mais difícil do que você seguir. Você dá menos trabalho para você se você seguir o caminho. Porque se você não seguir, você tem que ter argumento. E só tem argumento quem tem conhecimento. Tá? Fica a dica aí. Próximo. Basicamente, né? A família aí para nós do exercício se dividiria em exercícios que vão estimular a capacidade cardiorrespiratória e outros que vão estimular o ganho de força, que são os exercícios com resistência, né? E eles têm diferenças, óbvio, na sua própria composição. Então, o aeróbico, eu estou trabalhando grupos maiores, grandes grupos musculares, os meus sistemas todos de uma forma mais global. Tenho que fazer por um período mais prolongado do que 10 passos, digamos. Ó, caminhei. Ao contrário do que você fazer uma flexo-extensão 10 vezes.
né? Então, você tem que fazer com um período mais prolongado. O consumo de oxigênio, ele é maior. Então, a capacidade, a gente mede aí. É pelo consumo de oxigênio. É o tanto que eu consigo fornecer de oxigênio para o meu músculo trabalhar. E com isso, eu melhoro a capacidade cardiorrespiratória e a tolerância ao exercício. Tá? Os resistidos, eles vão lidar com a força. São grupos mais isolados. Você consegue estabelecer mais ou melhor que músculos você quer, né? E o fato de você impor carga ao músculo, e gente, quando eu falo impor carga, tem paciente nosso que impor carga ele fazer isso aqui, ó. Eu já impus carga. E é brincadeira, a gente só vai dar valor para isso quando você não puder fazer, tá? Experiência própria. Então, assim, a carga que você vai impor, quer seja ela o próprio peso do corpo, gravidade ou mesmo a carga externa, é que vai fazer o músculo gerar contração e com isso a gente pensa o quê? Em ganho de massa muscular, aumentando força e aumentando endurance. Eu gosto sempre de colocar no português, mas eu coloquei endurance de propósito porque todo mundo consegue entender que é o que? A resistência, é o quanto que ele consegue ficar. Aí o gerúndio pode ser bem empregado, gerando força. Porque não adianta, você levanta 100 quilos agora, mas você não consegue carregar 100 quilos. Esse é o conceito da endurance, certo? Próximo, por favor. Aqui são 2 estudos, eu coloquei eles juntos. Um é americano e outro é grego. Porque eles trouxeram resultados muito semelhantes. Eu achei muito interessante. Esse primeiro americano foi feito em 16 centros de diálise, ele é lá de Pittsburgh, com 20 profissionais da equipe multi, sendo 6 nefrologistas da equipe. O segundo, muito mais profissional, né? 72 profissionais, com 20 nefrologistas e 103 pacientes. Tá? E foi feito um estudo para ver como que a equipe via e orientava a prática do exercício ou a estratégia do exercício como conduta terapêutica, né? E a gente observamos esses resultados. Então, todos eles relatam que o benefício não se duvida do benefício da atividade física para a saúde. Então, todos são de acordo. Mas falta experiência da equipe, até mesmo para indicar. Porque se você não sabe, se você não conhece, como é que você vai orientar? Isso não é, de novo, só do fisioterapeuta. Né? Pelo menos o básico a gente tem que saber. Né? E acham que as principais barreiras para poder bem orientar, eles ficam temerosos, receosos frente às grandes os X da questão, né, as comorbidades apresentadas pelos pacientes, os próprios sintomas relatados, eu estou cansado, eu me sinto cansado, como é que você vai orientar uma coisa? Você tem medo de que ele possa ter algum evento cardiovascular na hora do exercício, você não está perto, e aí? Né? Existe isso para nós aqui, Hospital São Paulo principalmente, a gente sabe, quem fica ali no rally rola com o paciente, sabe que existe um impacto ao staff e quanto que as pessoas são resistentes à mudança de rotina. Eu vou dar um exemplo nosso, da UTI da pneumo, na época que surgiu colocar o doente em prona. Meu Deus do céu. A gente quase foi assassinado lá dentro. Porque dá trabalho. Precisava de todo mundo ajudar e não sei o que, e vire os acessos. Mas isso. E quem não quer ajudar, sabe quando a gente percebe? Quando tem um monte de OBS de observação. Mas e se? Não, mas tem mas tem. Você já sabe que não vai rolar. Né? Então existe isso. As pessoas têm medo do novo. A mudança de rotina para quem está ali no batidão é difícil. Dá para a gente entender? Dá. Tem vários aspectos que a gente pode analisar. O cara está ali, no mínimo 6 horas de trabalho, ele está ali, não vai fugir. Então tem que encarar. Isso vale para qualquer um de nós, né?
Eles observaram quanto era importante que a família desse suporte aos pacientes nessa estratégia, amigos, às vezes mais amigo do que família, né? E uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem esse apoio de jeito nenhum, que é da saúde suplementar, né? O sistema de saúde nosso. Eu posso te dizer que eu acho que o SUS está melhor quase do que os planos de saúde, porque, olha, a coisa está complicada. Eu acho que é uma afronta à população tudo que está acontecendo, né? Mas isso é outra conversa. Então, existe uma construção, precisa haver uma construção da cultura do exercício nas unidades, quaisquer que sejam, pode ser de internação, pode ser unidade ambulatorial, mas que a gente veja o exercício como estratégia terapêutica, como atendimento, como parte do seu tratamento naquele momento. E talvez eu não faça mais isso, mas vocês vão fazer isso. Vocês podem fazer isso. Né? Próximo, por favor. Aí, algumas coisas muito bacanas que eu encontrei na literatura, que são alguns mitos e dúvidas que podem causar, o exercício pode causar na gente, mesmo equipe de saúde. O exercício só pode ser feito nas primeiras 2 horas da diálise. Não pode, depois de entrar na 3ª hora, não pode. Por que não pode? Então, não tem nada que suporte isso na literatura, nada. Geralmente, o que pode acontecer do paciente que está fazendo hemodiálise é ele dormir. Tá? Respeitemos, ok, mas dizer que é contraindicado, não é. Evitar carga de exercício excessiva é muito individualizado. E, de novo, a gente acha que o doente não vai conseguir fazer. Essa coisa de achar que não vai conseguir fazer é interessante. Existe uma escala de funcionalidade chamada PERM Score. Aqui no hospital está sendo mais utilizada agora. Uma aluna minha de mestrado, e é fisioterapeuta lá da Pneu também, a Marcela, a gente fez o seguinte. Primeiro a gente foi olhar entre os profissionais quem conhecia alguma escala de funcionalidade, que escala conhecia. Depois ela chegava na UTI, na sua UTI, falava assim, Janina, quantos pacientes, quais são os seus pacientes? Esses aqui, esses 5 aqui. Randomizava um, ela ia avaliar aquele doente, seguindo o PERM Score, e chegava pro físico e falava assim, você sentou ele? Não. Porque você acha que ele não consegue? Aí a pessoa fica assim. Porque o PM vai te mostrar isso, essa escala mostrava, olha, ele consegue sentar, ele consegue levantar, ele consegue mexer, pentear o cabelo, enfim. Então, olha para vocês verem como é interessante essa coisa do você achar que ele não faz. Mas ele faz. Isso é muito comum, gente. Principalmente quando a gente sai do ambiente profissional e vai, por exemplo, para o domiciliar. Quem já não teve um parente doente e que você não quer fazer por ele? Ou se é seu pai ou sua mãe, não deixa nem ele levantar da cama. Ou vice-versa. Ou avô. E é ao contrário, né? Isso a gente tem que mudar. A gente tem que fazer a pessoa ficar ativa, tem que fazer se virar. E isso não é maltratar. Tá? Outra coisa. Então, o exercício não pode ser feito em paciente hipertenso. Nossa, então renal crônico podia ser, né? Não podia fazer exercício nevermore. Tá? Então, o paciente que está hipertenso, ou ele é hipertenso, ele tem que estar controlado, bem medicado, pode fazer. Exercícios para membros superiores por causa da fístula. Então, também é outra coisa, você vai ter critério, óbvio. Alguns estudos mostram que depois de 2 semanas que foi feita a fístula, pode fazer tranquilamente. Antes de 2 semanas, você pode fazer, mas com mais cuidado. O programa de exercícios pode ou não pode ser feito por qualquer profissional? Então, assim, a gente orienta, seria muito bom se todas as unidades e todos os serviços tivessem um profissional especializado para aquilo. Por quê? Para não sobrecarregar os demais. Então, a enfermagem tem um papel muito bem definido, né? O psicólogo tem um papel muito bem definido, o nutricionista tem um papel muito bem definido. Então, assim, principalmente o fisioterapeuta, ele
ali, ele orientaria melhor o paciente. Mas ele pode orientar a equipe também, né? Mas vejam, então, dá para a equipe ajudar? Dá sim, tá? Exercícios entre as sessões de diálise são mais eficazes. Isso tudo que eu estou falando é coisa que vocês vão ouvir. Então, vocês vão chegar num ambulatório, a chefe vai falar assim, ah, não, vai atrapalhar a hemodiálise. Né? Vai atrapalhar. E a gente sabe que tem essa resistência, né? Então, não vai atrapalhar, desde que você tome certos cuidados. Ah, não vou fazer exercício porque causa cãibra. A cãibra, ele vai ter mesmo, aliás, ele vai ter mais cãibra se ele não fizer exercício. Tá? Então, a gente também tem que saber orientar. Ah, não dá para fazer treinamento de força com esses pacientes. Dá para fazer. Então, a gente pode, sim, submetê-los a cargas. Próximo, por favor. Então, o que a gente tem, que a gente pode recomendar, né, em relação aos exercícios? A gente tem que estar com o envolvimento de todos os profissionais. Não adianta só você assim, nadando contra a maré. Isso é fundamental. A gente, se vai propor algo, a gente tem que ter o compromisso com aquele serviço, com aquele setor. Então, se você está no hospital, é com o hospital, com a unidade, com a hemodiálise, com o que o paciente está sendo submetido. Isso é fundamental. Tem que ter um compromisso com o tratamento e o compromisso com a equipe. Senão você vai ser persona não grata. Né? A gente tem que fazer uma avaliação cuidadosa de quanto o doente pode te oferecer. Não é fácil fazer. Não é fácil. Sejam curiosos. Não se limite ao relato, às vezes, do paciente, cutuca. Quantas vezes eu já peguei de aluno assim, paciente nasce, se paciente fuma, não fuma. Eu já perguntei, ele não fuma. Aí você vai saber, ele parou de fumar ontem, né? Mas ele fumou 50 anos. Ou a mesma coisa, às vezes, principalmente eu que dei muitas pessoas no estágio, quando ia evoluir a tosse, que eu sempre falo, evolua o jeito que está a tosse. Você pediu para ele tossir? Não, ele falou que não está com tosse. Então, assim, você não é para o senhor está com tosse? Não, tosse, por favor, para eu ver. Aí ele vai tossir. Aí você vai ver se está seca, se está produtiva, se é eficaz, para isso. Mas não, ele não está com tosse. Aliás, nossos pacientes, quando você vai, não tenho tosse. Aí você vai, pela coisa. A prescrição de exercício tem que ser individualizada. Eu sou de formação parte fisiorrespiratória. O que era no meu tempo a fisiorrespiratória? É que vocês nem sabem quem é o Bid Max 7, mas tinha um aparelhinho que a gente fazia exercício, né? Então a gente falava assim, o que você vai fazer com o paciente? Drena, tapota, bida e aspira. Drena, tapota, bida e aspira, drena, tapota, bida e aspira. Certo? Quem é mais velho vai saber disso. O birda virou, né? Birda e aspira. É barba, bigode, cabelo, barba, bigode. Então assim, não é, gente. A conduta pode ser limitada, ou a gama de exercícios dentro da respiratória pode ser mais limitada, mas você tem que saber para quem que você vai fazer. O BID também tinha contraindicação, exercício com pressão positiva também tem contraindicação. Tapotagem tinha contraindicação. Drenagem postural também, e assim por diante. Né? Então, a gente tem que saber que cada paciente vai ter uma prescrição de exercício. Quando você faz isso, você valoriza a equipe que está cuidando dele também, tá? Temos que implementar o exercício no período intradialítico quando possível. Intradialítico, porque daí você pode fazer uma prescrição de exercício para o grupo da terceira idade que ele frequenta lá, do lado da casa dele, para quem vai atendê-lo fora do seu serviço. Evitar a repetição dos exercícios para não ficar maçante, né? A gente procurar que o fisioterapeuta esteja presente naquele momento que eu falei para vocês, pelo menos na avaliação e na prescrição e orientação da equipe. Isso é importantíssimo. Se você não, a gente cai na besteira, e isso é verdade, quero ver vocês me falarem que não aqui. No hospital mesmo, pacientes que estão internados, ó, a gente come ou não come bola?
direto. Come bola na funcionalidade, come bola em tudo, que você acha que ele não faz mais. Faz, ou deixou de fazer, ou você precisava aumentar a carga, não aumentou, tirar a medicação, não tirou, e assim vai. Né? Então a gente precisa avaliar regularmente. Para quê? Para você mudar a sua prescrição. É assim, o médico, a enfermagem, é psico, é farmacêutico, é todo mundo. Todo mundo. Seria o máximo se a gente tivesse dinheiro para poder dar algum equipamento para saber do paciente, um pedômetro, alguma coisa. O senhor vai para casa, não tire isso aqui, não toma, eles tomam banho, né? Estraga tudo, ou se não esquece, dá de presente, enfim. Não dá. E a gente não tem como prover, nosso sistema não. Agora a gente não tem mais nem dinheiro para pesquisa, não tem mais. Acabou. Tá? Próximo. Então, alguns exemplos de o que a gente pode fazer, né? Porque também nós vamos ver pessoas falando assim, não tem lá nada para fazer. Eu coloco minha mão no fogo por vocês, todos, sem exceção, porque nós aqui não temos esse problema. Porque a gente não tem nada. E aí a gente faz de um tudo. Eu saí daqui, meu segundo emprego, fui para o Einstein. Fui advertida, porque fiz uma máscara de traqueostomia com o vidro do soro. Não era vidro, era plástico do soro. Era importação naquela época. Não tinha. Fiz o que a gente fazia aqui. Cortei, lixei, estava de plantão à noite, enfiei. Você acha que aqui é hospital público? Naquela época não tinha nem convênio lá, né? Então, é assim, vocês, eu duvido que vocês não tenham criatividade. Aquele que não tiver criatividade aqui, não vai ter. Tá? Então, qualquer coisa vira coisa. Vira equipamento, vira carga. Tá? É muito bacana isso, é muito legal. Eu fui atrás, quer ver? Posso? Próximo, Bá, por favor. Tem um equipamento, mas ele é caro para Dedéu. Tá vendo isso aqui? Ele é super legal, ele vira do avesso, você pode deitar, dobrar, tem elástico, você faz qualquer exercício. Mas para nós ele é caro, não teve jeito. Mas eu achei ele muito legal. Enfim, você pode ter coisas mais sofisticadas, mas você pode inventar, colocar sua mão no meio. Quem não coloca, né? Põe a mão no meio do joelho e faz adutor. Então, assim, usemos nossa criatividade. E, muito importante, isso para toda a equipe, principalmente a enfermagem vai nos agradecer. Porque se a gente souber as trocas posturais, como falta, gente, a gente tem isso no nosso aprendizado, na nossa carga de graduação. Temos que colocar em prática para o bem do doente e do seu próprio bem, da sua própria coluna. Então, as trocas posturais, elas são fundamentais para pacientes mais imobilizados ou que estejam mais restritos ao leito, tá? Próximo. Algumas palavrinhas finais aqui, né? Então, equipe, sempre alerta, né? Equipe multi, sempre alerta. Fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada, né? Então, vamos fazer alguma coisa, vamos mexer, né? É igual da água, né? Qualquer gota conta lá, qualquer passo conta. O exercício melhor seria, se ele melhor, a indicação melhor é que ele comece em baixa intensidade mesmo. E você vá bem vagarosamente, aumentando a carga, vai progredindo na sua prescrição de exercício, mostra para o paciente que ele está evoluindo. Tem nada melhor para a gente ter adesão do doente se ele sentir que ele está progredindo. Quando vocês tiverem pacientes mais crônicos, coloca uma tabelinha do lado dele da cama. Deixa ele participar da progressão dele, tá? E qualquer paciente pode se beneficiar, guardado, obviamente, as devidas, respeitando a doença, respeitando a condição, a complexidade que ele se encontra e respeitando, obviamente, a estratégia que você está lançando mão ali. Próximo. Mas tem algumas lacunas dentro dessa área, que são provocações aí, que são ideias para vocês de futuro.
Então, a gente não sabe qual que é a melhor conduta, né? Qual o melhor exercício para esse paciente? A gente não sabe, tá? Será que o exercício poderia diminuir os eventos cardiovasculares aí nesses pacientes e com isso ter impacto na mortalidade? Nós não sabemos. Qual que é a melhor prescrição de exercício quando o paciente vai para você ter segurança? Olha, doutora, ele vai lá. Eu vou para uma academia, eu vou para aquela da terceira idade. A senhora pode me escrever qualquer coisa? E aí? Você tem que garantir, você vai carimbar ali. Então são vários, gente. A coisa é ampla, desde que você faça bem feito. E voltando, só uma coisinha que eu tinha esquecido de falar quando a gente comentou daqueles estudos lá da meta-análise, dos erros e dos problemas metodológicos. Como a gente não tinha cultura da pesquisa, né? A nossa área não médica, digamos assim, principalmente, demorou para fazer coisa de qualidade. Porque a gente não sabia. A gente, a garantia só Joe. Dava certo, ok. Né? Então a gente tem sim, a formação dos profissionais é outra. Porque você precisa se formar metodologicamente falando, para você conseguir fazer coisas bacanas. Né? Mas eu acho que vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês têm acesso ao que tem de melhor, vocês têm internet, vocês têm uma grande instituição, então eu tenho certeza que vão se dar muito bem. Eu acho que esse era o último. Agradecida pela atenção. Ah, não era o último. Esse é o último. E eu achei tão bonitinho isso que foi feito lá na UTI do sexto andar, que a Vanessa fez, e eu tenho levado para as minhas aulas, porque eu mobilizo, né? Tipo, vamos fazer alguma coisa para o paciente. Então, você quer colocar ele de pé, quer sair andando, o que nós vamos fazer com o paciente? Então, acho bacana criar estratégias nesse sentido. Próximo. E essa é uma ideia legislativa. Eu fui aprender o que era isso, né? Ideia legislativa. É só uma ideia, por enquanto. Precisa ter não sei quantos mil assinaturas para a gente ter o profissional na unidade de diálise. Né? Então, existe lá para quem quiser assinar. Acho que é bem-vindo. Tem um fisioterapeuta aqui de São Paulo, João Moleiro, acho, se não me engano, Moleiro, que está por trás disso aí. Agora sim. Agora eu que agradeço. Acho que tem até o slide. Obrigada, eu acho. Deixa. Pronto. O Júnior já escreveu ali, obrigada, excelente aula da GV aqui. O João mandou mensagem para mim que teve que sair, que tinha uma reunião agora. Bom, obrigada, Lu. Obrigada, Lu. Eu, na verdade, assim, nossa, que aula, que raciocínio legal que você mostrou, assim, principalmente nos trabalhos também. Eu percebo que entre nós, eu até queria ouvir um pouquinho vocês, porque eles são um pouco tímidos, né? Mas queria ouvir um pouquinho, porque, e só se eu estiver enganada, mas eu percebo ali no 10º andar, né? O pessoal bastante participativo e comunicativo, às vezes um ou outro residente um pouco mais tímido, vamos dizer assim, mas na maioria das vezes os fisioterapeutas, os enfermeiros se comunicando para falar, olha, o paciente pode fazer aquilo, olha, o exercício é tal, né? Tô correta, né, gente? Eles fazem isso com bastante frequência, coisa que eu também concordo com você, eu não via em outros hospitais de ponta, e a gente se conheceu no Einstein, né, Lu, na época, e a gente não vê isso em outros lugares, que às vezes você tem tudo, olha que coisa, né? Você tem tudo, você tem time, você tem equipe, você tem um enfermeiro, você tem um fisioterapeuta, mas falta alguma coisa para dar liga neles. E eu acho que aqui, como se fosse agora tá me vindo na cabeça, sei lá, essas coisas que você põe comida para dar liga, sabe? E é isso, eu acho que um pouco do que a gente faz aqui nós somos facilitadores para vocês. Vocês percebem isso? Nós somos facilitadores de alguma coisa que vocês não vão perceber tanto aí fora, que é uma parceria, uma união, que vocês às vezes nem
vocês não sabem, né, que existe entre a gente nesse nível, assim, de vamos lá, gente, vamos formar esse povo com essa cabeça aqui, multiprofissional, vamos embora todo mundo junto, que a gente consegue para levantar o paciente, né, então, eu acho que, nesse sentido, obrigada, né, que bom que a gente tem uma pessoa assim, fazendo parte junto com a gente, né. E vamos para as dúvidas agora que eu estimulo vocês. Dúvidas? Não, mas é dúvida real. No slide de mitos e verdades, tem um item lá que pode ou não mexer no braço que tá com a fístula durante a hemodiálise. Eu não entendi, então pode. Ah, tá. Eu entendi que era durante a diálise. Não, é que não é durante a hemodiálise. Durante a hemodiálise, aconselha-se não mexer mesmo naquele membro que está, obviamente, fazendo, que tem a fístula. Mas depois, tem gente que não mexe com aquele braço porque tem a fístula. Entendeu? Professora, justamente falando agora um pouco em relação a essa atividade física desses nossos pacientes em diálise e que possuem a fístula, só uma questão, uma ideia também para passar para todo mundo, que alguns esportes que eles já possam praticar de base, a partir do momento que vira dialítico e tem uma fístula, eles podem estar tendo que adaptar. Por exemplo, vem um paciente perguntar já para mim em relação, eu posso fazer vôlei, como é que alguns esportes específicos, porque eu tenho uma fístula, como é essa relação? E assim, a orientação mais que a gente dá é não devido ao impacto que, por exemplo, a bola pode estar tendo nessa fístula desse braço. Não sei se a senhora, na literatura, já viu alguma coisa relacionada a pacientes que possuem fístula e praticam algum esporte, alguma coisa assim. Eu, na minha prática, não vi. O que eu vejo bastante, paciente que faz hemodiálise, tem muita gente que eu conheço que aí sim tem que nada, coisa que já não pode ser para diálise peritoneal, né? Então você tem que saber exatamente o que você vai recomendar. Mas eu acho que esportes que você possa ter o contato direto, e na verdade não é nem o contato, é o impacto direto, talvez não seja o mais indicado. Mas você imagina se você, porventura, estiver atendendo um cara que é jogador de vôlei, digamos. Ele vai ter que tentar. Ele vai ter que tentar. Né? Mas eu acho que o tênis, né, a própria corrida, esporte mais coletivo, talvez seja de maior dificuldade. Mas a gente vai ter que fazer um teste. Principalmente se for a paixão da vida dele. Né? Então. Usa, criatividade. E aí, nesse sentido, eu acho que vocês viram que aconteceu agora as Olimpíadas dos pacientes transplantados. Pode vir aqui. As Olimpíadas dos pacientes transplantados acabou de ocorrer, né? E a professora Jaquelina da Pneumo, né? Tudo bem, Patrícia? Fez boa viagem? A professora Jaquelina, que agora me cuida, né? Questão pulmonar. O marido da professora Jaquelina é transplantado renal. E ele vai vir no próximo GEDOT aqui para conversar com vocês, e até gostaria que você viesse, Lu, porque ele vai vir justamente conversar e estimular para a gente fazer alguma coisa na escola com os pacientes transplantados, e exercícios, e Olimpíadas, e jogos, e aí eu acho que a fisioterapia, ele joga tênis, né, e aí eu acho que a fisioterapia que está aqui podia ajudar bastante nessa conversa com ele, para ver qual é a proposta, o que ele tem de ideia, né, a Jaquelina também quer vir, aí eu acho que você também tinha que estar aqui. Muito bacana. Desculpa, apresentando a Patrícia Treviso, que acabou de chegar, fez boa viagem.
do transplante de Porto Alegre, está aqui com a gente, faz pós-doc com a gente. Depois ela fala um pouquinho. Eu estava aqui lembrando, eu não gosto de ficar procurando coisa no celular, porque é muito mal educado com quem você está falando, mas eu estava procurando um artigo que nós publicamos no Transplantation Proceeds. Eu estou falando isso porque a gente tem mania, e é a coisa mais mal educada do mundo, e quando você vê, você está fazendo isso com outro. Então, a gente precisa dar o bom exemplo. Estava procurando um trabalho da Fernanda Procopio, que a gente publicou. Fernanda foi nossa PIBIC, e ela fez um estudo com uma escala de fadiga com os nossos pacientes transplantados renais do rim, para essa discussão do que é fadiga. Faz tempo, tem algum tempo, mas é um artigo muito procurado, tem muito impacto, esse artigo dela é muito buscado, e aí era em relação às atividades da vida diária, né? Pentear o cabelo, escovar o dente, levantar, ir no banheiro, tomar banho, parará. E elas vieram, as alunas da graduação, elas vieram com essa demanda, como os pacientes estavam cansados. Né? Então, assim, cansado é uma coisa, fadiga é outra. Que é um conceito importante, e às vezes a própria equipe, de uma forma geral, não sabe distinguir o que é cansaço e o que é fadiga. E nós estudamos uma escala. Usamos essa escala, que foi dita português e dada por uma professora que está conosco hoje, que é a professora Cibele Pimenta, da biologia, está como professora visitante na escola. E quando nós fomos ao Batira e a Alessandra, e fomos no CNPq deles, chegando lá, encontramos o autor da escala. É o pictograma de fadiga, que é conhecido, todo mundo conhece, mas é interessante isso, né? E aí essa questão que você está realmente, acho que a Luciana foi muito feliz, porque todas essas desculpas esfarrapadas a gente ouve todo dia, isso é em relação a tudo, né? Não é só um incentivo a um exercício, mas é em relação a tudo. Eu gostei muito porque você está frisando algo que é importante a equipe fazer isso, né? Essa visão de que, primeiro, não é uma tarefa de um, é uma tarefa de todos. Um paciente acamado, um paciente nessas condições, um paciente em hemodiálise, mesmo que seja ambulatorial ou auxiliar, ela precisa ter uma referência. Se todos falarem a mesma linguagem, você consegue convencer aquele doente. Primeiro, tira ele do medo, né? Porque tem o medo do exercício, né? Você tem razão. Quando a gente passa por uma limitação qualquer do ponto de vista de doença ou de uma fratura ou algo assim, você consegue imaginar o que é a dificuldade de fazer um movimento de levantar o talher para comer, né? E eu queria, assim, chamar uma coisa importante que você trouxe. Às vezes as enfermeiras durante a vida inteira, nós não tínhamos fisioterapeutas para trabalhar conosco. Então nós fomos ensinadas a fazer uma série de coisas que hoje, tem um profissional do lado que pode fazer com você. É assim da área estou vendo a Graça que está ali atrás, da área da psicologia. Então, assim, a formação da enfermagem é uma formação muito ampla. Então, às vezes, você, de verdade, cobra do enfermeiro uma série de conhecimentos que hoje, felizmente, nós temos uma série de colegas que podem nos auxiliar. Mas isso não significa que você está desobrigada, né? Botar o braço atrás do ombro. Não, então eu não preciso mais aspirar, eu não preciso mais fazer o paciente levantar, eu não preciso mais fazer movimentos ativos e passivos, que agora tem uns outros nomes. Mas assim, né? É uma coisa interessante, porque aí também o fato de você ter um profissional, você não pode se desobrigar daquela ação, que é uma coisa que eu tenho percebido, que o trabalho em equipe também às vezes traz esse jeito, bom, não é meu, é do psicólogo. O outro você passa e fala, bom, quando a nutricionista passar, como se você não soubesse e não está vendo o que está acontecendo ali. O paciente não está ganhando peso, o paciente não está nutrido, o paciente está com a pele que você pega e a pele faz assim, parece um maracujá, né? Então essa é uma coisa interessante, eu acho que você foi muito iluminada de trazer essa fala desse jeito, que é um pouco isso, é provocativo, né? Mas eu gosto do jeito da Luciana apresentar essa visão. Acho que é porque a gente tem um certo tempo na área. Eu espero que vocês tenham gostado, assim, que tenham ficado motivados. Acho que essa é a coisa, né?
que isso deixe o dia a dia de vocês melhor e motivado a tentar ajudar o doente e ajudar o seu colega, né? Pensando no 1+1 aí, que a equipe tem todo o valor nesse momento. Certo? Bom, fechando essa parte. Próxima. Nós vamos quero conversar com vocês uma coisinha a respeito da... então nós vamos encerrar primeiro. Vou agradecer. Certo? Vou agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco. Agradeço. Também podia ver se estou disponível para alguma dúvida, né? Tá, pode tirar.